Deixe suas comemorações ainda mais especiais com a Top Beer. Temos uma ampla seleção de cervejas geladas, vinhos nacionais importados, destilados premium, refrigerantes e muitas outras novidades. Temos preços promocionais e entrega rápida. Ligue ou faça seu pedido pelo WhatsApp 7335254012. Top Beer, Osqueira Campos, número 564, Joaquim Romão. Fala, rapaziada! Muito obrigado aí você que tá nos dando essa moral aí no nosso canal. Podcast 2 Pontos, mais uma edição agora. Lembrando que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, com a família, com o pessoal, pra gente poder desfrutar de momentos bacana, bate-papo legal aqui. Todo mundo sabe na ideologia do nosso podcast. Estamos aqui no processo ainda de início, porém fazendo o máximo para poder agradar você que está aí nos acompanhando. E é sempre bom esse feedback, né? Seu comentário, seu compartilhamento, seu like e também você se inscrever no nosso canal. Será muito bem-vindo. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de ter aqui a companhia de um cara que eu sou fanzaço, que é o professor Toninho de Miquelino, rapaz. Olá a todos vocês que estão aqui ligadinho nessa programação. E é uma satisfação muito grande, Dan, estar com você e conhecer aqui um ex-aluno, né, da época do professor Jairo. E isso é muito bom. E dizer pra você, eu me sinto descontraído, porque comecei no rádio com você. Né? Você foi meu professor. Não, lá, a gente compartilhou ideias, na verdade. Mas eu vim de lanchar e ia gostar de estar com o microfone de frente, não na boca. Gostei. Não é. Eu passo muito por essa resenha, né? Você vai botar o microfone na boca? Não, de frente. De frente. A partir de hoje, tá vendo como a gente compartilha? Pois é, compartilha. E pra mim é uma honra muito grande, porque de lá pra cá eu só fiz aprender e tive depois um estágio com você na 93 e agora estamos lado a lado, novamente na 93 e aqui nesse podcast fazendo esse trabalho nessa noite de segunda-feira maravilhosa. Pois é, contar um pouco da sua história. E para mim também foi uma honra muito grande, foi um momento sensacional, foi um momento de transição da minha vida profissional. Eu que sempre vim ali das rádios comunitárias, e ali eu tive a oportunidade de apresentar jornal, de apresentar aquele programa esportivo também. Dali eu fui para 93. Então ali foi uma transição muito boa, eu tive a oportunidade de ter ao meu lado o professor Toninho, tive o Alan também. O Alan, né, que cresceu também, graças muito. A Deus está lá em Minas Gerais. Canguçu, né? O Marcos Canguçu, que também foi âncora no jornal ali na Rádio Cidade, para deixar bem claro. Justamente na Rádio Cidade. E o Coruja, né, que faz aquele programa. E o programa foi sensacional, né? Sensacional, aquele cartão vermelho, o cartão verde que a gente tinha era importantíssimo. Agora, uma coisa, né, que eu sempre gosto de frisar, é você fazer por amor e com carinho. Sim, e você perfeito. se dedica por onde você passa. Isso aí eu não posso deixar de frisar isso aqui. E quando tive lá na Rádio Cidade, né, aí você teve a oportunidade, você foi para 93 e eu fui para a Rádio Povo. Sim. Né? E depois da Rádio Povo... Inclusive, assim, talvez que alguém possa me corrigir se eu estiver errado, mas foi o período que o programa esportivo da Rádio Povo teve maior destaque. Foi um momento que todo mundo comentava do programa esportivo da Rádio Povo. Foi quando você esteve lá e montou uma equipe legal, que trazia o esporte de um jeito mais espontâneo, mais solto, né? Mais solto, descontraído. Porque até então o pessoal fala de esporte. Tem alguns ainda que permanecem falando do esporte daquela maneira, pontuando tudo. E hoje a pontuação mais não, porque todo mundo tá na televisão. Nem na televisão funciona mais. Funciona mais. E todo mundo, você quer saber o que aconteceu no futebol? Domingo à noite, 9 horas da noite, você já sabe tudo. É verdade. Então, pra gente, na segunda-feira e durante a semana, tá falando, repetindo o que o povo já sabe, não é legal. E a gente leva a informação através do humor, da brincadeira e levando a reportagem a sério, né? E o que é legal também é porque, assim, você pega um programa desse engessado, que é como a gente usa no termo de rádio, de televisão,
todo mundo com a mesma opinião, todo mundo com a mesma ideia. Quando a gente vem para nosso projeto, é o divergindo mesmo. Minha opinião é uma, a sua é outra. E a mesma coisa que os ouvintes passam, né? Porque na casa dele tem um filho, tem um primo, tem um irmão, tem um tio, e aí cada um torce para um time, cada um tem uma ideia, então eles se identificam com isso, né? E você vê que aquele programa hoje, a gente tá puxando um pouco aqui da rádio que nós trabalhamos, na realidade é essa, e falando o seguinte, você vê a 93 naquele horário de meio-dia, o povo fica ligadinho, por quê? Porque se diverte, ele recebe a notícia, é verdadeira, né? Porque nós temos o jornalismo, temos o policial, a parte de... Com o emblemático repórter Tatu. E depois nós vamos para o esporte, onde entra eu, o Adilson Alves, o Marco Anguçu e você também, dando a sua parcela ali naquele momento. E o povo se diverte demais. Se diverte, se identifica, né? Pela ideia Justamente. da divergência, de poder ouvir uma opinião que é a favor dele, mas é contra o parceiro, ter opinião que é contra o parceiro e é a favor dele. Então, é essa sintonia do simples, do cotidiano que as pessoas gostam. E justamente. E o bom é o respeito que nós temos um pelo outro, né? Depois do programa, todo mundo sai alegre, dando risada, conversando, mas não deixa... Quer dizer, nem sempre, tem hora que a gente quebra o pau. De verdade mesmo. Aí tem gente que me pergunta, mas vocês brigam de verdade? Pô, tem coisa que é realmente na brincadeira, mas tem hora que o pau quebra de verdade. Exato. Mas, professor, uma coisa muito interessante. Sim. Você é um jovem, graças a Deus, tem uma história muito boa na educação e no esporte. Não, por que eu tô te falando do jovem? 35 anos de idade, né? De aposentado. De aposentado. Mas por que eu digo com o jovem? Porque não é da sua geração o costume do que você tem, por exemplo, o nome do seu pai no seu nome. É de uma geração anterior à sua. E eu queria que você explicasse por que professor Toinho de Miquelino. Pronto, eu vou lhe explicar. Eu cheguei aqui com 7 anos de idade, eu não sou de Jiqué. E é de onde? Eu sou filho de Castro Alves. Não é que minha mãe traiu meu pai, não. Castro Alves nasci na cidade de Castro Alves. Né? Ali perto de Itatinha, onde o trem da passa, descendo. Ali é Chapada Diamantina já, né? Castro Alves, não? Não sei te dizer, não. É para o outro lado de cá, já pro lado de Salvador, aquela parte ali, mas Chapada fica do outro lado. Entra cá em Itaberaba, por ali, assim, não? Me parece. E nós chegamos aqui com 7 anos de idade. Só que o nome do meu pai é Antônio Francisco dos Santos. Eu peguei Antônio Francisco dos Santos Júnior e o meu filho, Antônio Francisco dos Santos Neto. O meu pai foi criado por um cidadão por nome Miquelino. Caramba, bicho. Aonde residia na cidade de Gandu. Interessante que nenhum dos filhos do Miquelino realmente herdou esse nome. E aqui começaram Tonho de Miquelino, que era meu pai, Tonho de Miquelino, e aí eu herdei mas teu pai herdou o Miquelino como? É funcionário de Miquelino? Não, ele era filho de criação. Ele morou com esse pessoal. Acabou se tornando um filho pra família, né? Filho, e aí pegou Tonho de Miquelino, e eu como vim aí Toninho de Miquelino. E que eu gosto desse nome demais. Não, é um nome de uma referência muito... E quando muito você grande. tem um filho, porque hoje tem muito pouco isso, né? Hoje muito pouco. Mas antigamente você chegava numa venda pra comprar um café. Aí o menino falou assim, vim comprar um café. Quem é você, menino? Eu sou filho de seu Zé. De seu Zé. Então era o menino filho de seu Zé, o João de seu Zé. E eu era por meu pai ter venda e você puxar assunto de venda, né? Meu pai tinha uma venda. Uma venda na Santa Luzia e a gente vendia, era meia libra de café, era 250 gramas de açúcar. Mas tu sabia fazer aquela dobrada no papel? Eu faço. Se tiver aqui um papel, eu vou fazer aqui na hora. Pega aí que eu vou mostrar como é que vai. Me dê aí. Eu treinava isso. Sério, sem brincadeira, eu treinava isso. Se tiver aqui. Antes de lidar, eu treinava isso pra você ver que não é brincadeira minha. Boto a quantidade de café, eu quero 250 gramas. 250 gramas de café. Aí pesava, colocava aqui, aí dobrava aqui e aqui fazia. Agora eu quero. Agora, você fazia tanto desse jeito aqui, sim, né? Quanto desse outro jeito que você pegava aqui. Sim, verdade. E ia, e aí era prático demais. Você pegava aqui, enroladinho. Quebrou a pontinha. Tome aqui seu café. 250 gramas de café. Fantástico. E não era só café, era o açúcar, era o arroz, era tudo que quisesse comprar, né? Não, já o arroz, era o litro. Eu me lembro que na época a farinha era litro, o feijão era litro, o arroz era litro. Aí depois foi que veio a exigência do quilo.
Ah, entendi. Né? Porque muitas vezes o litro de óleo, aquele litro de óleo não dá um litro, dá 800. 800, essas coisas aí. E hoje é tudo a granel. Tudo o nome hoje é a granel, pronto, não é vamos mais, lá não é pro quilo. retalho. Eu quero café a retalho, hoje é a granel, é Você diferente. compra e aí você segue, quer dizer, já vende, né? Mas você falou que morava aqui na Santa Luzia? Morava na Santa Luzia, eu vim, quando a gente veio de Castro Alves, a gente morou na rua Capitão Silvino, depois meu pai comprou uma casa na rua Democrata, e aí viemos residir na Santa Luzia, onde meu pai comprou casa, e aqueles pontos ali na Santa Luzia, quase todos foi do meu pai. Ah, caramba, é mesmo? É, ali, o chafariz, o antigo chafariz, aí tem um ponto, 2 pontos, 3 pontos era dele, e do outro lado ele conseguiu comprar a esquina e a outra venda. O senhor formou em educação física, foi isso? Educação física e pedagogia também. Mas o que foi que te levou a fazer educação física? Já jogava bola? Como é que era? Não, na educação física veio, que era uma coisa que eu gosto. Me lembro que tinha um professor Isaú, né? E por gostar de brincar bola demais, eu era tirado a goleiro, que eu nunca fui goleiro, mas era tirado a goleiro. Né? Se fosse hoje, o professor Tonho, que a gente vai chegar nessa parte, mas é também treinador, é preparador físico e treinador. Então, se o professor Toninho de Miquelino contrataria o Toninho, goleiro da época? Não. Não chamaria. É brincadeira, contrataria sim. Porque Não, fala nós tínhamos, eu gostava, sabe de quê? Não. Eu jogava pro empate para ir pros pênaltis, porque eu defendia muito pênalti. E eu tenho testemunha. Tem um pastor que eu esqueci o nome dele. Mas não é igual a Edson Alves, não. Não. Que é artilheiro matador, não. Que ninguém nunca viu jogar. Eu fui goleiro de handebol, porque o pessoal dizia: goleiro de handebol ou é doido ou é viado. Eu não era viado, eu era doido. Porque você recebeu uma bolada naquela, não é brincadeira, não, meu velho. Mas aí a reação é muito rápida, porque se o futebol, o goleiro tem que ter uma boa reação, imagine o handebol, que é praticamente 1 metro de distância ali. Exatamente. Aí você chega ali naquela zona de 7 metros, né? Porque você tem. O pênalti é 7 metros e você entra na zona de 9 metros, que é a linha pontilhada. Hoje eu tô até detalhando as coisas aqui hoje. É, professor, é pra isso, né? É pra ensinar. Se não quiser ensinar, pode sair aqui, ó. Como é negócio à parte? A gente chamou. É pra mim sair? Não é pra sair. Deixa de ignorância. Eu tô dizendo que o professor é pra isso, é pra ensinar. Você mandou sair? Não, eu falei, se você não quiser ensinar, mas tá aqui pra ensinar. Pronto. Então, você recebeu uma bolada da zona de 7 metros, porque o pivô, ele faz o porta-luz, joga e você tem que entrar e fazer mesmo. Então, ser goleiro de handebol é muito difícil. E até hoje eu tenho alguns alunos, como Gilcinho Brito. Ele diz: rapaz, tu me botou de uma rascada. Eu falei: mas eu fiz teu nome, né, infeliz? Eu me botei pra ser goleiro de handebol. Vou falar aqui porque talvez o pessoal não ouviu. Para ser bom, isso o produtor Sérgio Costa, que é o nosso produtor aqui, para ser um bom bom jogador, precisa de força ou é mais agilidade? Olha bem, acho que os dois, né? Eu vou responder por eles, mas enfim, vai. O seu nome, você fez a pergunta para quem? Para Dan Silva ou para o professor Tonho? Eu sou um atleta completo. Não, você... Completo. Eu já joguei de tudo. Você já jogou de tudo? Tudo. Tudo mesmo? Gosto muito, eu sou fã. Peteca? Tudo. Eu sou tão fã do esporte, tão fã, que eu criava joguinhos para brincar com meus filhos. E outra, nunca gostei de perder. Também não. Nem para meus filhos eu gostava de perder. Frescobol já também. E aí pior. Fresco vai pra onde, meu irmão? Não tem jeito. Fresco é porque a água cai. Mas responda, agilidade ou força? Realidade, um pouquinho de tudo. Porque o handebol tem hora que precisa do arremesso forte. Né? E tem hora que precisa do jeito que é um porta-luz. O pivô chegou ali, casou, você tem que saber fintar e entrar e arremessar a bola no canto pra tirar do goleiro. Né? Porque o goleiro, quando ele fecha o macarrão, vocês sabem o que é o macarrão? Não, aí não. É quando aí ele abre os dois braços e as pernas ao mesmo tempo. E o que é que tem a ver isso com o macarrão? Nada a ver uma coisa com a outra. Se falasse quando o goleiro se torna um boneco de posto. Como é que é boneco de posto, né? Esse negócio de boneco de posto é você que tá inventando agora. Eu já tive um colega, viu? Aí a história puxa Por favor, conte a história. E que aí o Eduardinho, eu chamava ele Eduardinho Chicotinho Queimado. E todo mundo jogava pro zona. Aí ele começou, sabe o que ele falou? Botou o time dele pra jogar. Abará, Acarajé. Ele enfrentou as jogadas, né? Porque no handebol você bota pra jogar no 3-3. No 5-1, que é o melhor sistema de defesa, que o cara sai 5 homens lá atrás na defesa e 1 na frente.
cortando os o amadores. Passe, tenta tirar o passe, né? Ou o 6-0, que é o mais usado, é o 6-0. Que é todo mundo na linha. Todo mundo na linha, naquele semicírculo ali, voltado. E aí, pronto, quer dizer, Eduardo veio com essa onda de Abará e Acarajé, e Eduardo tá Abará e Acarajé. Aí confunde a equipe adversária que vai pro que diabo é Acarajé. Que diabo é Acarajé, o que é isso aí? Mas depois o pessoal descobriu e aí acabou. Além da fome que dava, o cara via Abará. Aí acabou com o Abará e o Acarajé do cara e seguiu vida. Mas a GQE sempre se destacou no handebol, no futsal. Por que a GQE não chegou no cenário nacional, Dan, eu vou lhe falar uma coisa, e alguns colegas de educação física vai ficar até um pouco chateado. Eu me lembro que GQE, aquele ginásio de esporte, ficava pequeno. Sim. Aquele ginásio de esporte ali, você botava ali quase 10 mil pessoas, né? E chegava a 12 mil porque ficava um bocado fora e outro. Porque o pessoal, além de ficar sentado nos dois lados da Gerais, isso eu lhe digo porque era o que eu sabia fazer bem, que eu era professor do SEMES, professor do MEDES e ainda tinha um CETES. Quer dizer, praticamente eu entrava com 3 equipes ali dentro, eu vivia aquilo ali. Então você conseguia colocar, além do pessoal ficar nas arquibancadas em pé, porque ninguém sentava, e o pé corpo a corpo, né? Se a pandemia tivesse chegado naquela época, não ficava ninguém bem. E o pessoal que ficava em pé ali no alambrado. No alambrado, naquela grade ali lateral, e você não conseguia chegar lá. Mas só que naquela época, a maioria dos colegas não eram licenciados. Porque hoje os colegas estão se licenciando e voltando para o mundo da academia. E eu não acredito que GQE volte a ter aquela aceitação que tinha naquela época. Por quê? Porque naquela época o esporte era competitivo. Hoje são mais jogos lúdicos, né? A competição tiraram da escola. E aí o que acontece? E naquela época não, naquela época a gente vivia a competição, terminava o ano, a gente estava no outro ano treinando voleibol, treinando handebol, treinando futebol de salão, basquete. Tinha uma rivalidade muito grande entre as escolas, né? Muito grande. Eu me lembro que SEMES e CAP era demais. SEMES e CAP, IERP. Aí o MEDES é uma escola que não tinha quadra, eu treinava handebol no campo do Cururu. Eu treinava voleibol numa quadra de areia para disputar com o IERP, que tinha sua quadra, para disputar com o CAP, que tinha sua quadra. Também, né? O Polivalente, que também tinha uma quadra bem colada ao chão. Então, uma situação muito difícil daquela época. E quem eram os professores? Aí você tinha o Vandé, aí você tinha o Carlos Alberto Tuxa, que sempre na final de handebol era o Toninho de Miquelino aqui, esse que vos fala aqui agora, e o Carlos Alberto Tuxa. Aí você tinha Gugu, você tinha Celeste, professor de Omário, que fez um bom trabalho também na época. Você tinha grandes profissionais, o professor Carlos, Eritinho. Você tinha um atletismo aqui que era brincadeira, o atletismo de GQE. Então, GQE, quando viajava com a delegação, era respeitada. Tanto é que o futebol de salão saiu daqui para disputar no Rio de Janeiro. E hoje você não vê mais isso aqui em GQE. Não vê. Né? A seleção de GQE disputava o intermunicipal, saindo um pouco da área escolar. A seleção de GQE, quando a gente ia disputar, porque eu venho desde aquela época, a gente ia jogar com o Batam, tinha um treinador que era daqui, que era o Finado Cerezo, tinha jogadores, Cristóvão e outros, que estavam na seleção por lá, e quando você ia para Gitaúna também, então você tinha 3, 4 seleções no intermunicipal com jogadores de GQE, e mais a seleção de GQE. Então, cadê esse pessoal? Aonde foi parar o esporte de GQE? Pois é. Ô Sérgio, não sei se você sabe, mas hoje os melhores babas de GQE é o Master. Inclusive, eu tô contando os dias para fazer 40 anos para poder jogar não só os babas quanto os campeonatos. Você tá esperando 40 anos por outra razão? Não. Você já viu a expressão lá, ele? Eu tive a honra. Concordo. Eu tive a honra, né? Já tem o laser, já. De vendê-lo para a cidade de Tiruçu. Tiruçu. Ele tá esperando fazer 40 anos para outra coisa, não para entrar no time. Justamente. Já tem exame de sangue, já. O professor organizou um campeonato aqui, Sérgio, e você que está acompanhando a gente, um campeonato municipal, e aí eu, junto com um grande empresário aqui, que é o dono da Pang, a gente colocou um time. E a gente se destacou, na época ainda tava com capacidade de correr ainda, né? E o camarada lá de Tiruçu, o professor Bita, ligou pra ele. Olha como o futebol amador ele é interessante, né? Futebol amador como é gostoso. Imagine você... A rádio transmitiu o jogo. E a rádio falava muito de mim e de Juca.
Eu entrei muito bem no jogo. Tava bem no jogo. Ainda botou Alan pra jogar. E Alan fergou só porque jogou do meu lado. E assim, eu e o Juquinha se destacando o tempo todo. E a rádio falando, rapaz, o Dan tá bem, o Juquinha destruindo no meio campo. No intervalo do jogo, foi até que foi um dos diretores do ADJ agora. Pô, esqueci o nome dele agora, o Magrelo Alto. Enéas. Que me perdoe, viu, Enéas, pelo Magrelo Alto aí. Mas porque Enéas falou, rapaz, tem um telefonema pra você aqui. Eu falei, no intervalo do jogo lá, descansando pra voltar pro segundo tempo. Eu falei, quem é? Professor Bita. Oi, Bita, tudo bem, professor? Como é que tá? Tudo bem? Não, papai, que eu tô ouvindo muito falar de você aqui. Eu quero você no meu time. A seleção de tiro sul. E a gente foi fazer um amistoso lá em Maracás contra a seleção de Maracás, empatamos em 1-1. Quando terminou o amistoso, ele falou, rapaz, tá fechado, você é meu titular. Eu falei, rapaz, graças a todo esse projeto do professor Tony Miquelino. Da seleção de Jiquié. E eu fiquei chateado com ele na época, eu vou confessar. Da seleção de Jiquié e fui campeão e botei pra Sarta. Quer dizer, quando você não pode contratar, quer dizer, vai mandar pra fora. Mas se arrependeu. Manda pra fora, aí eu fui campeão. O melhor lateral do regional, em uma votação na imprensa, foi eu. E poderia estar sendo, né, integrante da equipe campeã, mas faz parte do futebol. Tipo, a coisa é o que o Flamengo tá fazendo hoje. O Flamengo não bota o cara pra jogar, mas traz os melhores dos outros times pra dentro, né? Então, o que é que eu fiz? E a seleção foi bem selecionada mesmo. Foram os meninos que estavam bem na época, que mereciam estar ali realmente. Se bem que a nossa equipe de Tiro Sul também deu um trabalho só, né? Muito boa. Naquela época... Só perdeu pra Gitaúna porque tinha um Robinho, tinha uma galera que realmente... Porque naquela época, quando nós montamos o campeonato, as seleções recentes saíram do Intermunicipal. Sim. A seleção de Gitaúna, a seleção de Jiquié, a seleção de Tiro Sul, a seleção de Piauí. Então só tinha... O Robinho realmente se destacou demais, tanto que destruiu. Inclusive teve uma curiosidade nesse jogo, professor, que o professor Bita, o zagueiro da gente, ele não pôde vir pro jogo. E aí Bita me chamou no canto assim, ele me tirou do vestiário, na verdade, falou, Dan, confio muito em você. E você vai escolher. Eu acho que o erro todo foi meu ainda. Maior foi meu. Ele falou assim, você prefere jogar na zaga e eu colocar um volante pra marcar Robinho, ou você quer ir de volância e eu boto outro zagueiro? Só que o outro zagueiro era um menino novo. Falei, pô, esse menino não vai segurar as pontas. E aí eu fui pra zaga e coloquei o outro, quer dizer, indiquei ele, né, pra ir pra zaga e coloquei o outro rapaz pra poder ir marcar o Robinho. Mas durante o jogo o Robinho passeou contra o cara. O Robinho, no meio de dois, conseguia levar assim. Quando eu cheguei, tanto que eu cheguei uma hora assim, falei pra Robinho, para. Mais um drible, eu expulso e tu no hospital. Já tava 2-0 já. Ele falou, não, meu nego, faz isso não. Eu falei, não, só tô avisando. Aí fez mais um e acabou o jogo. 3-0, só o Robinho passeando. Tinha aquela seleção também de Manoel Vitorino, muito boa. Muito boa. Com o Luquinhas, aquele menino lá. Então, o esporte teve seu momento de grandeza. De ápice. Né? Foi o melhor esporte do interior da Bahia. Agora... E quando a gente fala de esporte, não fala só do futebol, não. Eu né? tô falando aqui do voleibol, tô falando do handebol, do futebol de salão, né? Do atletismo. Sim. Tinha muito bem. Aí vem as artes marciais, porque o judô sempre se destacou, o jiu-jitsu começou a crescer. Mas naquela época, até a natação da gente era boa. Mas naquela época, o mais difundido era o quê? O esporte de quadra. Verdade. Era o que mais se fazia. E tinha os jogos abertos e os jogos intercolegiais. E a gente chamava de jogos abertos aqui, que era muito bom, né? Na época que vivia aqueles jogos. Não tinha para onde correr. Todos os profissionais daquela época viviam. E hoje a gente vê a maior parte dos nossos colegas se formando em educação física e voltando para a academia. Tanto é que o esporte de quadra vem morrendo. Muito. Jiquié se formou muito. Nós temos grandes hoje profissionais de educação física, porém, na academia. Agora o senhor se envolveu também, se destacou na questão, acho que a fanfarra, né? A fanfarra de Jiquié, Tempo de Glória, a fanfarra do Médio. O cara formado em educação física, formado em pedagogia, o que tem a ver a fanfarra entrar nessa história? Naquela época, o que acontecia? Naquela época, o cara, quando ele vinha para uma escola, para aula de educação física e que tinha fanfarra, ele se envolvia na fanfarra. Isso aí era uma coisa que já era de praxe. Né? Isaú, professor de educação física, regente da fanfarra, instrutor da fanfarra. Aí você ia buscando. Diomário também passou pelo Médici. Aí você teve o Moreira, treinava futebol de salão e era quem administrava a fanfarra do IERP na época. Então sempre foi desse jeito.
E aí a gente... E a fanfarra do Médici chegou a ser campeão baiano, né? A fanfarra do Médici, ela chegou a ser campeão. Tanto é que eu fui para o IEF porque eu estava muito bem no Médici, né? Eu estava muito bem no Médici. E voltei para começar. Eu dizia sempre ao final do Carlos Mellen que eu cheguei na época do IEF, na época das vacas magras, né? Porque colocava carro em rifa e essas coisas. E o último ano que botou carro em rifa foi na nossa mão e já não foi mais aquela novidade. Resultado tão bom, né? Porque começaram a era dos bingos aqui em Jiquié. Não sei se vocês se recordam. Lembro. Bingo, então a rifa caiu, a contradição. Mas falando de fanfarra, nós tínhamos a fanfarra do Médici, muito boa. Depois nós chegamos a ter a fanfarra do IERP, que eram as duas que brigavam. Brigavam. Tanto que foram várias vezes para a final do Campeonato Baiano, né? Onde chegava, que arriava a mala, né? Tanto o Médici quanto o IERP. É só dizer que não tem pra ninguém. Há quem diga de que deu muitas confusões também. Muitas brigas entre Médici e IEP. E diga-se de passagem, eu vice-diretor do Médici e regente do IEP. E aí truvava no tapa as duas bandas. Eu ia dizer o quê? Engraçado, Sérgio, é que não é uma competição de contatos, né? Você não tem ali um futsal, não tem um handebol que você vai... Mas o negócio era o depois. Os caras tocavam, depois os outros iam tocar, quando terminava o pau quebrava. Esperavam o pau quebrava. Eu me lembro que nós terminamos de tocar. Nós terminamos de tocar aqui em Jiquié, a gente saindo ali do palanque, de frente à matriz, e quando a gente passou ali na 7 de setembro, e os caras desceram do Banco do Brasil pra pegar a gente, velho. O pessoal do Médici. E era assim desse jeito. Sadia. Era sadia. Sadia. Mas era sadia. Sabe por que era sadia? Porque assim, os caras desciam pra se encontrar pra briga, mas muitos dos que brigaram hoje são amigos. São amigos, bate a resenha um com o outro. Ah, eu que bati, foi você que bateu, foi eu que deu murro, foi você que deu murro. Não é a mesma coisa de hoje que você não pode nem falar para a pessoa que ele já sai com a arma e dá um tiro. Com a arma. Naquela época era mesmo, era jogar cambito, era essas coisas. Agora, a realidade é que Jiquié, com todo respeito, isso eu vou falar aqui, está se tornando a cidade do já fui, já foi e do já tive. E que é a pior coisa, pra mim, né? Pra mim, a pior coisa é você viver de já fui e já tive. E é o que Jiquié está se tornando. Já teve boas bandas, já. Já teve dois times disputando o Campeonato Baiano, o ADJ e o Atlanta. Inclusive, e eu fiz parte dos dois. O primeiro time que eu joguei... Não como profissional, porque eu entrei como amador, entrei na base e fui no Atlanta. Pois é, eu tive a honra de colocar o Atlanta na primeira divisão como preparador físico. Eu fui, Jiquié só ganhou o Bahia 2 vezes. Uma vez com o ADJ e a outra vez com o Atlanta aqui, 2-1. O treinador era Evaristo Macedo, queria até me levar na época, porque o Atlanta corria demais. Então você tem essas coisas, são coisas que ficaram esquecidas em Jiquié. E sumiu. Mas então, por quê? Onde é que tá esse... Eu sei que são vários porquês, mas quais esses porquês? Porque nós tínhamos uma cidade respeitada de nível nacional. Por muitas vezes a gente via o ADJ e até o Atlanta passar nos gols do Fantástico. Cadê esse time? Quando nós ganhamos do Bahia mesmo, o Atlanta, passou no Fantástico, né? O Bonitinho, na época eu tive a coragem de colocar o Bonitinho junto com... Foi um destaque nacional, né? Destaque nacional. Bonitinho, um goleiro pequenininho e que segurou o Bahia, né? Agora o cara me bateu um pênalti que entrou mão e tudo e furou a rede. Foi. Mas o que você me pergunta o quê? Hoje, né? Se fazer uma fanfarra tá difícil. Por quê? Porque as escolas hoje, IERP, né? O Fundamental 2 ficou com o município. Então, quando você vai para o ensino médio, o menino não quer tocar um bombo, o menino não quer tocar uma corneta. A realidade é essa. Hoje, depois de muita coisa, agora, precisa, o que vai fazer isso aí é o profissional que está à frente das coisas. Porque o aluno em si, ele copia o professor. Então, se o professor é aquele... Por que o professor é o cara mais querido na escola, o professor de educação física? Porque ele dá bola pro menino jogar, ele ensina o menino a jogar bola, ensina a menina a jogar voleibol. Então ele é aquele paizão que tá sempre junto, diferente do professor de português, de matemática e de história que só faz cobrar. É que já chega ranzinzo já. Justamente. Não, mas é claro que tem que ter as cobranças, a realidade é essa, tem que ter pra ele chegar lá. Agora, hoje, aí você chega lá, se você não busca, você não traz o aluno, eu tinha aluno aí que me chamava de pai, me chama até hoje. E olha que eu tenho
toda a tranquilidade para dizer que foi um dos professores e diretores mais chatos e que cobrava numa escola municipal. Eu tive a honra de ser o diretor, e isso aí eu quero deixar, que dei mais suspensão em aluno e não tem um inimigo. Porque eu dizia pra você, eu pegava você fazendo uma coisa errada, eu chegava pra você, ô Dan, e aí? Você tá certo? Ah, não, professor. E se você tivesse no meu lugar, você fazia o quê? Ah, eu dava uma suspensão, pronto. Beijo, e você tchau. lhe dava quantos dias, Dan? Ah, eu dava 3 dias, pronto. Você vai ter os seus 3 dias e vai ter mais 1 ou 2 meu aqui, pronto. Tá bom, Dan, tá? E dava 5 dias de suspensão. No outro dia, quando terminava, você vinha alegre e satisfeito brincando comigo. Porque eu fiz o que você pediu. Não é? Então a realidade é essa. Eu vivi a escola como diretor manhã, tarde e noite. Né? Se chegasse de manhã, eu estava na escola. Se chegasse de tarde, eu estava. Se chegasse de noite, eu estava na escola. Então eu tive toda a autonomia para poder dar falta no meu colega professor. Porque eu sabia se ele estava ou não. É diferente de você estar em casa, é diferente de você estar na rua, e aí não sabe quem está. Você não vai poder botar, porque o cara vai dizer, você estava aqui também. Então, para você, eu sou Caxias, hoje eu trabalho com você lado a lado, você não me vê faltando. Então você tem que ser Caxias, principalmente ali, porque e quero deixar bem claro aqui para todos, digamos assim, uma das profissões chatas de radialista. Porque você não pode dar furo. A não ser que você esteja. Não tem feriado, não tem feriado, não tem folga, não tem esse negócio de. Nada. Tô com a dorzinha de cabeça, não vou dar aula hoje. É brincadeira. Não é fácil, não. E a gente percebe que não é só a GQ, no âmbito geral, a educação ela caiu demais. Nós tínhamos professores que já era uma frase tradicional. Professor ama o que faz. Hoje. Não, o professor ele continua amando o que faz. Certo? Agora, a grande realidade é que hoje, depois da tecnologia, muitas coisas mudaram. Você pega um menino aí e fala assim, vamos tirar a prova dos 9, ele não sabe. Que 9 é não chora 0, que 10 é não chora 1, que 11 é não chora 2, e aí por aí adiante. Ele só sabe pegar uma calculadora e chegar lá e multiplicar, né? Quanto é 3 vezes 8, ele vai pegar a calculadora aqui, multiplicar, que vai dar 24. E na hora que isso aqui errar, que pode errar, né? Então são situações que você hoje... Então a educação hoje, o que é que aconteceu com a educação? Diante da forma e a maneira que vem se aplicando na educação, então hoje se você pegar a maioria dos... Ele não tem uma boa caligrafia. Horrível. Porque os meninos hoje não escrevem mais. Não sabe ler direito, a realidade é essa. A realidade é essa, não sabe ler direito. Porque perdeu. Antigamente por que você aprendia a escrever direito? Porque você fazia, o professor mandava você fazer cópia. Vai hoje um professor mandar você fazer cópia, mandar seu filho que você vai reclamar. Então a realidade é essa. Então mudaram-se o estudo. A maneira de ensinar se tornou diferente. O ensino à distância. Eu não quero estudar à distância de maneira nenhuma. Porque o ensino à distância é fácil, vai lá. Porque uma coisa é eu ter o Dan aqui de frente para conversar com o Dan. Quanto é 3 vezes 8, velho? E você troca as ideias, exato, eu vou trocar a experiência. E uma coisa é eu estar em casa fazendo. Se eu não aprender, eu vou pagar alguém para fazer. Ou pesquisar na internet. E geralmente a pessoa paga. Né? Então são essas situações que ensinam. Então o ensino de hoje ficou um ensino. Está vulnerável, né? O respeito ao professor, isso aí é claro, evidente que a gente sabe para o público notório que deixou de existir. E com isso a educação ela vem descendo uma ladeira. O pessoal fala, porque o professor é bem remunerado. Se você for parar, você pegar 40 alunos de manhã, são 5 salas. Você vai para uma sala no primeiro horário, no segundo, no terceiro, são 200. Você está falando, e de tarde você torna a pegar mais 5, então você fala com 200, são 400 pessoas diariamente, moço. Tanto é que a maioria dos profissionais, quando chega a se aposentar, garganta está acabada. Engraçado é que o brasileiro, ele é de 8 a 80 da noite pro dia, né? Uhum. A gente cresceu ouvindo que o professor era mal remunerado. O professor ganha... Tanto que na escolinha do professor Raimundo era aí o professor... Aí quando o professor passou a ter um reconhecimento perto do que merece, próximo, que eu acho que ainda não chegou lá, próximo, aí as pessoas passaram a criticar. Justamente.
Agora imagine você pegar, você quer ver uma coisa, Dan, e que eu acho, não é porque eu sou professor e tô puxando sardinha, mas você sabe o que é um professor pegar um menino de 1 ano de idade, 2 anos de idade, que ainda faz xixi na fralda, né? Nós temos pais, tem pai que é cuidadoso e é zeloso, mas tem pais que não é zeloso. Aí o menino chega com aquele bichinho andando na cabeça, muitas vezes com odor de mijo, né? A necessidade, e o cara ter o carinho de estar ali e ensinar e deixar seu filho escrevendo. Peraí, não merece ser valorizado? Aí se você é um médico, você passa pelo professor. Se você é um advogado, você passa pelo professor. E se você também é um gari, você um dia passou por ele. Agora você não quis se deslanchar, você não quis aprofundar no estudo. Mas aprendeu, se não aprendeu o beabá, se não aprendeu o 1 mais 1, aprendeu pelo menos a ser humano. Ser humano, entendeu? Porque muitas vezes não aprende dentro de casa, porque muitas vezes o pai e a mãe joga pra cima da escola. A criança é ignorante em alguma situação e fala assim, aprendeu da escola. Olha, companheiro, o que eu vi no momento da pandemia, porque a escola começou a mandar o trabalho para casa, para o menino fazer em casa, para não atrasar o ano letivo do menino, o que eu vi de pai reclamando é brincadeira. E o pai, ele tem um momento em casa para estar com seu filho, né? Então, na realidade, tem países por aí que o menino não vai à escola e é o pai que ensina. Sim. E é legal isso. E é legal. No Brasil não é. No Brasil não é permitido. Mas tem país que a criança pode aprender dentro de casa, lógico, tem que apresentar o resultado. Mas ele aprende dentro de casa com os pais. Exatamente, é isso aí que eu tô falando. Então a realidade é essa. Então você tem que saber o que é que você tá fazendo, né, com o seu filho. Seu filho é seu. É claro, é evidente que você você paga, como muito de escola particular, paga, é o direito de pagar. Agora, que você também tem que ter um tempo para estar com seu filho, isso aí tem que ter. É ganhar o tempo, na verdade. Na realidade. Vamos agora voltar pro esporte? Vamos. Tem jeito da gente ver, sonhar, ter essa ideia de que o ADJ um dia volta a ser aquele ADJ que a gente teve um dia, de 50% do time Jequié, Marcos Vinícius, Lely, Jagunço, quem mais a gente teve aí? Aí você teve Timaya. Né? Você teve Nego Mário. Sabe um cara que me encantou? Você teve Boy jogando. Eu vi no Mascarenhas. Eu vi no Atlanta. Sim. No Atlanta. E sumiu, nunca mais ouvi aqui em Jequié. Guerreiro. Guerreiro. Marcava demais. O Guerreiro é a mesma coisa para quem hoje tá acompanhando futebol. João Gomes hoje no Flamengo, um Amaral na época do Palmeiras. Rapaz, jogava demais aquele cara, hein? Muitos caras. Então a realidade é essa. Agora, aí você me pergunta, tem como ver o ADJ? Tem. Agora, é claro, é evidente, você vê. Eu vou falar aqui dos torcedores. Você acha que tem quantos hoje torcedores apaixonados pelo ADJ em Jequié? Pouco. Muito pouco. Justamente. Muito pouco. Apaixonado mesmo, muito pouco. A segunda divisão, isso aí eu tô dizendo com conhecimento de causa, porque trabalhei no Atlanta e trabalhei no ADJ, né? No ADJ eu fiz 2 temporadas com Cerezo, né? Então foram 2 temporadas de aprendizado. Então quando o time está disputando uma segunda, parece que o torcedor vai a campo. Mas quando o time está na primeira divisão, que precisa da renda, não passa de 800 mil torcedores. Como é que você vai manter um time? Como é que você vai bancar um time, principalmente hoje, que qualquer jogador é de 5 mil, 3, 4, 5 mil, aqui no interior? Engraçado que tem gente que vai para um bar, e aí vai para você, nessa crítica aí que você tá me acompanhando, você vai para um bar, passa 1 hora só, 1 hora, gasta aí R$100, em 1 hora sentado na porta. cerveja, vamos botar. 1 hora. Um futebol é no mínimo 2 horas. 2 horas. No mínimo. Uma partida de futebol, no mínimo 2 horas. R$30 o ingresso. E você não quer pagar. E o cara reclama. Os caras destacaram. Aí como é que você vai manter futebol? Apesar de que também, Dan, eu quero deixar bem claro aqui para todos, a gente critica, a gente também tem que falar, o futebol hoje se tornou um esporte de elite. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Né? Principalmente hoje no nosso país, que você tem futebol de domingo a domingo. De domingo, hoje tá tendo jogo. Toda hora tá tendo jogo. Hoje a Água Santa e Bragantino. Tá jogando. Então você é jogo de domingo a domingo. Então você tem jogo domingo, você tem jogo segunda, aí folga em uma terça, aí na quarta-feira já tem jogo, aí na quinta-feira tem jogo, aí sexta-feira tem jogo, sábado tem jogo, e botaram o jogo domingo de manhã. Então você tem jogo. Assim, então é um esporte barato? Não, é um esporte caro. Então precisa saber agora. Você montar hoje, como nós queremos, um ADJ forte, não se faz hoje um time com pouco dinheiro. Agora mesmo tá tendo jogo agora. Sim. New Old Boys
e São Lourenço. Você acha quem vai ganhar? Como é, rapaz? News Body? Que negócio de bode é esse aí? New Old Boys. Eu sei lá de onde é isso. É da onde? É da Argentina. São Lourenço, da Argentina. Saber do Brasil. Ó, General Caballero contra Cerro Porteño. Cerro Porteño. 3-2, tá acertando. Pronto, Cerro Porteño lá. tá ganhando. Cucuta Deportivo. Sim. Você tem cara de que torce pro Cucuta Desportivo. Parece mesmo. Cucuta. Deportes Quindio, 0-0 o jogo. E Cerro contra a Fênix, 1-0 pro Cerro. Sim. Jogo toda hora. Jogo 24 horas de jogo, não para mais. Então você Não não para. tem como. Aí agora, e diga-se de passagem, todos esses jogos tem alguém assistindo. Tem alguém assistindo, tem alguém pagando pra esse jogo Pagando pra existir. ir. Então o futebol hoje, e principalmente hoje, você vai, aí o pessoal fala assim, vamos falar aqui do Santos, do nosso amigo ali que tá caindo pela tabela, né? Caindo deve até o cabelo Uma hora ia dar merda ficar jogando com os meninos de 16 a 7 deve anos. até o cabelo da cabeça. E não Eu não tem... entendo como é que time do Santos deve, porque vendeu Robinho, Diego, Neymar, Elano, Ganso. São jogadores que saíram caro e não tem dinheiro no time daquele. Que não tem dinheiro, mas o que acontece? Que gasta demais. Olha o que o Flamengo fez. O Flamengo hoje, pagar Felipe Luiz a Davi Luiz é brincadeira, Edão? Não, Pagar uma Rascaíta da vida é brincadeira? não. Quase o meu salário. Pois é. Dá 300 anos e tu não consegue chegar lá. Aí eu te pergunto, é brincadeira pagar uns caras desses? Não é, a situação é difícil. Então o Flamengo hoje... porque a realidade do futebol é caro. O futebol Agora, quando não é falar, pra todo você mundo. tocou no assunto aí muito interessante. Eu vi a torcida do Vasco manifestando, atenção, torcedores vascaínos, se manifestaram porque o Vasco colocou ingresso mais caro contra o time da ABC, a Copa Sim. do Brasil. Só que é o preço que se paga por ter um time mais qualificado. A torcida do Flamengo criticou a diretoria no começo, hoje não critica mais. critica Mas se mais. quiser um time bom, tem que pagar mais que pagar caro, não tem mais mais. jeito. Agora eu te pergunto, o nosso país é um país de assalariado. O futebol era pra quem? Você lembra o futebol? Era pro O povão. povão. Hoje o povão aguenta pagar? Não vai, aguenta não vai. pagar. Se assistir muito, é um jogo por mês. Tem ingresso de 300 conto, não, baratinho aí. E aí você vai fazer o quê? Mas tem que ir lá. E fora o ingresso, aí você vai pagar a condução, porque a gente tá falando, por exemplo, se você... Eu- Eu não vou Rio de Janeiro e São Tu Paulo, não, sabe- aqui pra Salvador, Tu sabe quanto eu paguei em um picolé lá na Arena Fonte Nova? no mínimo 10 reais. 10 reais. 10 reais. Eu paguei 15 no copo de cerveja. 15 no copo de cerveja. É. Cara, o bom é o E eu seguinte, fiquei esperando o que o troco. cara não eu dei fica 10 reais, bêbado. Eu tô esperando o troco, o cara vai se afastando, Aí eu vou ficar quieto pra não passar vergonha. Veja esse negócio, né? Mas a realidade é essa. o bom é que o cara não fica bêbado, que não é possível que o cara consiga beber 10 copos de cerveja. Não vai, não. Não vai, não aguenta. Então Não a aguenta. situação tá difícil. Aí quando você pergunta, fazer um time aqui em Jiquié pra manter lá, pra você ver o Jiquié 2, 3 anos na primeira divisão, não acredito. É muito difícil. É muito difícil. Estão gastando dinheiro agora, vão brigar agora pra chegar à primeira divisão. Será mas que investe o mesmo tanto que investiu no ano passado? Depois da decepção que foi? não sei te dizer se vai investir, né? Agora que eles precisam manter o time para que não caia. É igual essa balela, né? Eu tenho muita amizade ao Ricardo, meu amigo, meu compadre, presidente da federação. Mas a terceira divisão aqui na Bahia não vai emplacar nunca. Eu acredito. Aí ele encaixou, vai criar agora. Porque se você parar esse time que vai jogar com a DJ aqui dentro, o Grapiúna. Grapiúna, ele caiu para terceira. Mas só que não teve times para montar a segunda. Suficiente pra criar, né? Aí puxaram de novo. Então a situação, até quando a gente vai A ficar? Taça Bahia era muito bom, porque só era time do interior. Por que parou? O que aconteceu? O que? A Taça Bahia eu lembro que teve uma época que tinha Campeonato Baiano e no segundo semestre a Taça Bahia. Mas era o que acontecia com aquilo ali? Era já para você não deixar os times que estão hoje na primeira divisão parados. Porque quem saía para disputar o Campeonato Brasileiro, Bahia e Vitória. Os outros paravam, botavam a camisa na Petrolina. E aí? E também tinha a Taça Independente, que era um torneio início que tinha na Bahia, que antes de começar o campeonato baiano tinha. Agora, Dão, eu lhe pergunto, como é que você vai montar um time hoje para disputar somente 3 meses de campeonato? Não dá. Não tem como. Primeiro que o primeiro mês que é de preparação vai tirar dinheiro de onde pra pagar os atletas? Tem. Aí depois entra no campeonato e disputa 3 meses. E aí vai bancar jogador como? Com
Como é que nós vamos ter jogador na Bahia? Porque o campeonato brasileiro do passado, o campeonato baiano, o campeonato estaduais, ele era 6 meses. Aí interrompia, em junho, julho, começava o campeonato brasileiro. Não era isso? Então dava para você ter o jogador, e muitas vezes algum jogador daquele chegava até a vestir uma camisa de um outro time lá fora. Mas hoje, com 3 da temporada, você vai ver o ADJ aí. Se você parar para o ADJ, tem 3, 4 anos, você vendo quem? Marcelo Pano no ADJ. Marcelo Pano, é. As mesmas figurinhas. As mesmas figurinhas, é Guga. Eu não sou contra os jogadores, eu não tô falando isso. Não, você não viu são... uma inovação. Os caras são bons a única inovação... com mérito, mas tem que trazer coisa nova, tem que renovar. Justamente. O Kaique, o Pitoco, o Mocó, esses caras que jogaram naquela seleção de Jiquié que o ADJ aproveitou todas e que na época deu oportunidade. Aí você vê um Railon. A oportunidade foi dada também aonde? Na seleção de Jiquié. E eu estava como treinador. Né? Jogou com o Brasiliense, jogando no Brasiliense, tomou saída. Não importa, o cara tá lá. Mas o cara chegou ao nível nacional. Chegou ao nível nacional, e aí todo mundo viu o nome dele lá, e aí? Saiu da onde? De Jiquié. Agora, hoje você manter um time na primeira divisão com a renda que tem hoje nos campeonatos estaduais é muito difícil. É muito complicado. Vamos falar agora de rádio. Projeto hoje, você está hoje na 93 com a gente lá, mas trilhou vários processos para estar onde está. E hoje o professor Tonho de Miquelino já está, vamos dizer assim, consolidado no rádio, né? Muito obrigado, nem tanto, mestre. Porque mas você foi que... Que mestre. Esquece esse negócio de foi você o Macanguçu, nem tanto, mestre. Mas graças a Deus consolidado. Qual é a sua ótica hoje do rádio? Sente a vontade? Você consegue se ver longe? Ou não, hoje eu quero estar em rádio porque faz parte do meu dia a dia? Como é que é? Não, eu não quero me ver longe do rádio. Eu quero cada vez mais me aprofundar no rádio, né? Tanto é que nós chegamos aqui agora à noite, eu quero até parabenizar você e o Sérgio, seu aluno. Foi meu aluno lá no Médis, parabenizar por estar aqui bem montado e estruturado. Né? Tanto é que eu até brinquei não, falei sério, que a gente poderia manter um programa de esporte aqui em um horário que todo mundo esteja na sua telinha lá assistindo também. Mas a realidade é essa, o rádio é uma cachaça. Entra e fica. Pra você sair é muito difícil. Dá trabalho, agora, né? Ganha muito dinheiro. Dan Silva não ganha muito dinheiro. É por amor. É por amor mesmo. É por amor, a situação é. É gostoso fazer rádio, é cativante, é apaixonante. E o bom, eu me lembro que... Eu vou falar aqui um assunto, porque é história, né? Uhum. Eu tenho um senhor, nome Seudó. Não sei se ainda ele mora aqui abaixo. Aqui Seudó, lembro. Seudó que era na Totilomanto mesmo. Sim. E quando ele na Rádio Povo, o seu Dó entrava sempre nas programações e ele se apegou muito. E ele queria que eu viesse na casa dele. Rapaz, quando eu cheguei lá, parecia que é o Roberto Carlos, Roberto. Que Roberto Carlos. O quanto é bom isso, né? O quanto bom é isso. Tinha um Toninho também lá no Curral Novo, Toninho da borracharia. Rapaz, cheguei lá, carne pra assar e tudo. Quer dizer, essas pessoas, eles pegam um carinho tão grande, eles do outro lado e a gente lá de cá, e eles querem nos conhecer. Querem conhecer. Você não sabe, você sabe a quantidade de fã que você tem. Eu que sou mais novo, tô engateando, eu já tenho. Então quando eu cheguei na casa de Seudó, foi suco, foi bolo, foi tanta coisa. Tem uma pessoa que fala pra mim assim, esses ouvintes, ou seguidores, ou fãs, acha que logo tu passa fome, porque quando você chega, o que tem de comida não é brincadeira, mas não é o carinho, é tentando agradar, né? É uma coisa sensacional. Porque no rádio, nós somos invisíveis, ninguém vê quem é os amigos da gente, mas quem não conhece Tonho de Miquelino, quem é Tonho de Miquelino? Pô, tem gente que poca de dar risada quando eu entro, na verdade é essa, e aí, mas quem porque você é uma pessoa doce, carinhosa, simpática, né? Doce? Já me lambeu pra saber se eu sou doce ou não? Vai andar, rapaz. Isso aí fica uma conexão de quem já me beijou. Vai andar pra lá, rapaz. Já viu a palavra lá ele? Lá ele. Mas lá ele tá na moda aí, Mas é um personagem ou é verdade aquilo ali? Seja agora esclarecedor pros nossos seguidores aqui. É verdade. Sabe por que é verdade, Dan? Porque é o meu jeito. É a minha maneira. Eu tinha que me ressair no meio de tantos heróis
no rádio, eu tinha que buscar uma coisa. Se você fosse um personagem, não se destacaria. Você se mostra como é você. E Né? é de coração, a gente faz de coração aquele momento ali. Como eu tô aqui de coração, eu tô alegre. Eu tô falando aqui o que Pô, que legal, né? Quantas histórias, quantas histórias, então a gente tá sendo aqui espontâneo. E eu tô vendo aqui que eu tava falando, vou esperar essa hora pra falar. Por quê? Quanto tempo de aposentado, por exemplo? São 3, 4 anos de aposentado. 4 anos. Por que a camisa do Centro Educativo, não é isso? Do Centro Educacional Presidente Do Centro Médici. Educacional Presidente Médici. Não deveria estar aposentada junto com o professor Tonho de Miquelino? Olha bem, eu fiz tantas camisas na época que eu tinha orgulho de vestir a camisa daquela escola, né? E tenho orgulho. Eu tenho uma dor sua aqui, agora eu vou lhe falar aqui, não. Todo mundo chega lá, ganha a camisa da 93 e tudo, eu já tenho tanto tempo, não tive uma... E uma máscara, um dia o cara veio falar assim, por que você tá com essa máscara diferente? Porque que nunca me deu. E o diretor é você. Atenção, meu diretor. Atenção, não. Atenção, meu diretor. A realidade Farda é essa. pra ele, viu? Quem Né? tá mandando agora é o coordenador. Porque eu tô abaixo da direção. Mas tá abaixo da direção. Não importa. Tá abaixo da direção. Ai, caramba, botar um outdoor agora, só com a foto dele lá, né? Então eu fiz muita camisa, né? Eu gostava de vestir a camisa da escola e representar bem, né? Então ficaram um bocado de camisa, essa camisa mesmo é bonitinha. Eu gosto Linda, de sou fã dessa cor. É preto, mas tem uma coisinha aqui. Não, você tá bem descolado, porque as últimas que você foi pra rádio é um rosa fluorescente. Pô, legal. O que tem com rosa fluorescente? Nada, só porque a sua idade talvez não, sei lá. Sabe o que tem minha idade? Eu sou um jovem, rapaz. Eu sou velho na carcaça, mas jovem de espírito. Deixa eu lhe falar uma coisa. Diga. Rapidinho aqui, Sérgio, por favor, assuma aqui, porque eu sei que você tem alguns assuntos pra falar da época do Médici. Eu vou ali e volto já. Aqui é que nem aquele ringue. É. Você bate, E o cara entra e o volta outro de novo. sai. Quando é dois, né? Quando é dois. É, porque eu me lembro daquela Você lembra? Telequete Montila, você lembra daquilo aí? Sim. Ted Boy Marina, entrava os dois irmãos. Ted Marinho, sim, Ted Boy. Eu lembro, ele trabalhava até com os Trapalhões. Justamente, é isso aí. E morreu tem pouco tempo, se eu não me engano. Acho que deve ter uns 2 ou 3 anos. É, não e o sei. bicho era bonito, né? Aquele loiro todo. E ele dava cambalhota. Cambalhota. Ele era circense? Tinha o tal do Verdugo, lembra? Verdugo que andava com a perna, entrava mascarado com a perna dura. Era um negócio bonito, o Eu lembro Telequete que tem um Montila. negócio desse. Realmente. Professor, Diga, meu irmão. eu tenho uma pergunta assim, meia intrigante. Eu vou logo lhe responder. Se eu souber, eu respondo. Se eu não Sim. souber, eu fico quieto. Não, é o seu pensamento. Então, pronto. Você jordeia Sim. por 2 caminhos interessantes: Aham. a educação e o esporte. Certo. Né? Aham. É uma coisa assim que brasileiro gosta muito Gosta de e esporte. Exato. Eu te pergunto, qual o seu pensamento em relação ao seguinte? A maioria dos jogadores brasileiros não são formados, ao contrário de muitos jogadores de outros países, Aham. né? Como o Beckham e por aí, né? Entre outros jogadores, eles são formados, têm uma formação. Na época antiga, eu lembro que Sócrates era formado. Era médico. O Kaká, Gerson voltou médico, Kaká. exato. Mas a maioria não é. Uhum. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Os jogadores brasileiros deixarem de estudar, garotos, chega assim e fala pra mãe, quero ser jogador de futebol. Ótimo, meu filho, que legal, nossa. E simplesmente sai da escola Uhum. e segue a carreira de jogador. De jogador. Qual é o seu pensamento em relação Olha bem, já vem mudando muito. Né? Certo. Já vem mudando muito isso. No passado, você tinha grandes jogadores e sem estudos. Sim. Tanto é que muitos deles voltaram... Aqui no Brasil? No Brasil. Certo. Voltaram a se formar em educação física em outra área. Certo. Mas isso aí caiu muito. Sim. Os meninos hoje, se for para jogar na escolinha do Flamengo, já tem a escola, vai a escolinha do Vasco, eles já estão montando isso aí, porque copiaram muito do esporte lá fora, o Barcelona e outros clubes. Mas na realidade era isso mesmo, porque o jogador, a carreira de jogador é uma carreira curta. A Certo. verdade é essa. Tem muitos jogos. Vai até que idade, mais ou menos? Olha bem, tem alguns que chegam a 40, mas isso aí É? Mas geralmente com 30 anos, muitos jogadores já estão encerrando a carreira, 35 e estourando. Sim. Mas o que acontece hoje, porque o que é o futebol? O futebol, eu costumo dizer que é uma colmeia de abelha. São muitos trabalhando para um só crescer. Você vê. É uma caixinha de surpresa e uma comédia abelha. Justamente. Porque o que acontece? Você vê, são muitos jogadores, mas nem todo pega fama. Sim. É um ou outro. É um ou outro. Então Verdade. todos trabalhando. Então você vê hoje,
Muitas vezes um jogador ele faz uma boa temporada no Santos, que é seu time para lhe alegrar. Mas quando ele vem pro Flamengo, Marinho, Sim. um bom trabalho no Santos, no Flamengo ele repetiu? Não. E você acha que foi o que? Influência o quê? Foi a casa? Foi a torcida? Foi a direção do Não. Ele veio bem abraçado, tanto pela torcida quanto a direção e treinador. É porque não realmente não é o momento dele, não é o momento no clube. Né? Você faz um clube, você faz um time cheio de estrela, né? Mas o time é bom no papel, mas quando vai para o campo é diferente. Entendi. Né? Mas voltando ao que você falou, então realmente hoje nós já temos muitos profissionais que militam no futebol já com o curso de educação física, com a formação em educação física e outras formações, então não é mais aquele professor ou não é mais aquele jogador sem leitura. Porque eu lembro que teve uma época entre anos 90, talvez 2000. Os anos 80 e os anos 90, sim. A maior parte não tinha. Era só jogar bola. Isso, era só jogar bola. Nos anos 70 você vê a história de Sapatão, você vê a história do zagueirão que jogou no Bahia, que o cara conseguiu comprar. E muita gente naquela época complicou. E hoje, quando você fala assim, por quê? Porque muitos clubes não aceita mais que o aluno não estude. Isso é interessante, isso é bom, isso então, é bom, importante. Já mudou muito isso aí, principalmente depois da Lei Pelé, que a coisa vem mudando aí. Pronto. E geralmente o cara hoje, por quê? Ele sai daqui pra jogar lá fora, não falar nada, complica, né? Lei Pelé, tá vendo? A Lei Pelé. Flamengo tem alguma lei, não? Tem, Lei Zico. Lei Zico? Qual é a lei? Mas o Zico foi um grande exemplo. Foi. E ele se tornou treinador no Japão, não foi? No Japão. Ele levou o futebol pra lá. Aí, já que a gente tá falando de futebol, nós não vamos ter mais, digamos aqui, aquela seleção que a gente tinha do passado. Porque aquela seleção, quando era criada, jogadores todos atuavam aqui dentro. Né? Atuavam aqui dentro. Hoje, a maior parte dos jogadores atuam fora. E com que... muitas vezes a carga física é diferente da nossa. A carga física é diferente. Como você vê e fala assim, treinador hoje, treinador da seleção. Eu não vejo ninguém como treinador da seleção brasileira. Eu vejo o cara que monta um bocado de jogadores, faz, né? E leva pra jogar. Faz uma relação e leva pra jogar. Acabou porque não treina. Você tocou num assunto interessante. Por exemplo, eu vi uma reportagem de Pelé, ele falando que se lamentava porque na época dele não se ganhava tanto dinheiro quanto hoje se ganha. E naquela época se jogava mais bola do que hoje. O futebol, você acha que o futebol criou muita estrela e menos jogador? Não, o futebol criou a parte força, a parte física e o estrelismo que veio. Né? Mas culpado disso foi quem? Seu Pelé foi um dos culpados. Quando ele veio da Copa de 70, ele pendurou a chuteira no Brasil. Disse que não ia jogar e foi jogar no Cosmo. Certo. Né? E aí começou o quê? A era de jogadores saindo do Brasil. Então os caras tinham futebol força. E nós tínhamos o futebol arte. Futebol arte, certo? O futebol arte. Então o que aconteceu? Levaram pra lá a arte e eles conseguiram unir o útil ao agradável. A força e a arte. Tanto é que você vê times de seleções até de pequena expressão, jogando de igual para igual com o Brasil. Que o Brasil naquela época, aquele time dava era 5, 6, 7, 8, porque os caras sabiam jogar bola, tinha arte. Hoje não tem. Hoje você vê a parte física, a força. Né? E quando você vê um jogador que desequilibra, ele consegue fazer o nome. Tanto é que o Vinícius, hoje a gente estava até conversando lá, talvez ele não fique no time que ele está jogando. Tô entendendo. Né? Mas é um bom jogador. Agora, o que acontece com a nossa safra de jogadores é que o menino hoje com 11, 12, 13 anos, 14, 15 anos, o empresário já está ali pegando ele e vendendo. E aí, como é que nós vamos fazer jogador? Você acha que o estrelismo pode estar influenciando negativamente na seleção? Justamente porque ali o treinador não escala. Quem escala são quem? Os empresários. E o treinador também tem um pouquinho de estrelismo. Ele tem, a realidade é essa. Porque se ele não for para o lado, porque se o empresário não colocar o jogador dele, vai vender como? E aí, fica como? Eu lembro na época da seleção que tinha Tele Santana. Justo. Um bom treinador montou uma seleção na época e não foi campeão. Com Zico, com Sócrates, era uma seleção laça. Mas ele era apenas o treinador, ele não era uma estrela como a gente vê muitos treinadores hoje, né? Na maioria dos últimos jogos da Copa, tem muito treinador brasileiro que é muito estrela, nem olha direito pro jornalista, não fala direito com as pessoas. Nem todo mundo tá preparado para a fama. Para a fama. Né? A fama é uma coisa que corrompe o homem que não tem uma boa preparação.
Em vários setores, Em não só vários no setores, futebol. Não só no futebol, né? Então, Verdade. muitas vezes você fala assim, poxa, fulano era meu amigo, fulano andava com... Hoje fulano nem fala comigo, peraí. Perfeito, é verdade. Você entendeu a realidade? Então, nós temos que viver, e principalmente a mudança, o tempo está mudando demais. E o tempo está passando tão rápido Sim, que a gente não está conseguindo acompanhar. perfeito. O que é bom hoje, amanhã não é. Eu me lembro esse Dan aí, e o Dan deve saber disso, né? Porque estava metido na área de educação física. Para você fazer você fazer um alongamento, a sua perna era toda estirada. Você tinha que ir na ponta dos pés e o cara não conseguia. Hoje você faz um alongamento flexionando a perna. E aí? Você sabe que ele fez balé, né? Eu tô sabendo, ele fez balé. Ele fez um justamente. escata. Como é o nome? Ele escala, e Faz faz. uma escalada, tem um nome, escapate, como é o nome que você faz? Que você fez aqui no escritório? Você ele fez de chegou muito bem. aqui, você joga eu sei fazer, pra! Eu falei, não que viu? é isso, Dan? E quem é? Tem outro Dan aqui? Eu posso processar vocês dois. Processar como? Se você fez, a gente prova, tá filmado. Tá filmado! Tá filmado. Aí o jeito, viu? Ah, para! Que jeitinho. Ah, para, é legal. Ele falou que tem flexibilidade, chegou, fez um... Pois é. Abriu as pernas aqui na escalada. Exato. Então, existe isso no futebol. Sim. Não sei se respondi. Totalmente, Ave Maria. Só pra comentar com você, na época, eu nasci lá em Santos e eu tinha uma tia que ela era doente pelo Santos. Uhum. Ela fazia parte do time na época, chamava da torcida organizada, chamava Sangue Santista. Sei. Hoje não existe mais. E ela me levou garoto pra Vila Belmiro pra assistir jogos e tal. E ela tinha penetração, porque ela fazia parte de uma torcida organizada. O Dan, você viu aí? E ela tinha penetração. Foi ele que falou. Ela tinha penetração na organização do estádio da torcida, exatamente. Aí, resultado. Ele é tão resista quanto você. Resultado, eu conheci o Pelé, conheci Rodolfo Rodrigues, Serginho. Isso, o Serginho. Sim, o Serginho era o cara mais avançado que eu já vi no futebol. Agora jogava alto pra caramba. Então, tu vê, hoje tá mais gordo do que a gente. É mesmo? Não vai ter mais gordo que eu. Hoje tá. E com isso, eu era criança ainda, devia ter uns 5, 6 anos. Com isso, meu pai, na época, tinha uma churrascaria em Santos. Uhum. E a churrascaria muito bem visitada, inclusive por Pelé, alguns jogadores e tal. E eles deram para o meu tio e pro meu pai a camisa do Canarinho e a camisa do Cosmos. Uhum. O Pelé deu uma do Canarinho do e uma do Cosmos. Então, assim, isso tudo, e ele me pegava no colo, o Pelé me pegou no colo quando era pequeno. Claro que tem uma vaga lembrança. Exato. Pelé, ele estava na churrascaria de meu pai. Então, assim, meu pai tinha uma amizade boa com ele. Tem foto com meu pai com o Pelé. Então, assim, o meu carinho pelo Santos é uma coisa assim mais platônica, assim, uma coisa mais... Você viveu, né? Vivi, exatamente. E quando eu vim embora para Jiqué, eu perdi mais isso. Porque na época quando eu vim não tinha aquela internet, não tinha aquele entrosamento, eu sabia poucas notícias e lá eu tava lá no meio. Uhum. Entendeu? Então, assim, de certa forma, me distanciei, eu não acompanhei mais. Mas você viveu. É claro, evidente. Por que da origem? Porque você não passa a gostar de uma coisa do nada. Rapaz, eu tenho um carinho enorme pelo Santos. Enorme pelo Santos, porque fez parte da minha história, entendeu? Agora, é triste um time como o Santos tá na decadência que tá. A realidade é essa. Exatamente. Né? Para o time que fez. Poderia emprestar um dinheiro pro Santos. Né? Pois é. Peraí, nem tanto, né, mestre? Mas. Semana que vem, Neymar tá aqui. Mas se você parar para o nome dos jogadores recentes que o Santos botou no mundo do futebol lá fora, foi muito dinheiro. O Robinho, o Neymar, o Ganso. E aí você segue com uma história. O Neymar é o jogador atual que tem mais expressividade, né? Vou dizer assim, que veio do Santos, que tem mais expressividade. E que quando a gente vai para o outro lado, quando nós vamos, a realidade é uma só. Aí você fala assim, não teve tanta sorte. Sim. Né? Você acha que foi o quê? Má administração? Rapaz, o pai dele, que é o empresário dele, né? Administrou, mas no mundo do futebol, muita carga nas costas daquele rapaz e ele não... Muita pressão. Muita pressão. E ele não conseguiu mostrar realmente o futebol dele na seleção brasileira. Alguém acha que ele mostrou? Né?
Porque quando você vai, tem o quê? Trouxe o quê? Verdade. Você apela pra um Garrincha, tem quantas Copas? É. Você apela pra um Pelé, tem quantas? Você vai pra um Garrincha Gesso. tinha perna torta, né? Justamente, você vai pra um Gesso, né? Sim. Então você vê um Félix, se você vê os gols que Félix tomou, são gols besta que os goleiros de hoje não tomam, né? Mas tomava gol, mas fazia lá. Verdade. E aí? Ah, porque o futebol, não, o futebol é toma lá e dá cá. Se eu tomo um gol cá, a obrigação minha é fazer outro. Verdade. Mas eu tomo o gol cá e eu não faço, eu não tenho time pra isso, eu vou perder, e aí? Perfeito. Não é? A realidade é essa. Então, o futebol é uma caixinha de segredo. E que também não tem mistério nenhum, é você jogar bola. E hoje o que nós temos no nosso país, nós não temos mais o futebol arte. Certo. Nós temos o futebol força. E quem tiver melhor preparado, é Palmeiras ontem jogando. Sim. Aquele gol, o jogo do Palmeiras, né? Com o Ituano. Porque foi o futebol força ali naquele momento que fez o Palmeiras fazer aquele gol. Porque se você botar time por time, o Palmeiras tem mais. Mas infelizmente o Ituano jogou de igual para igual. Foi. É aquilo que você falou mais cedo. Sobre até um time pequeno antigamente se jogava de igual para igual com a seleção. Você tá entendendo? Então a situação é essa que você vê. Porque tem muita gente que comenta o futebol de uma maneira. Tem gente que vem falar. Eu não falo paixão. Sim. Eu sou torcedor do Flamengo. Mas se o Flamengo estiver bem, eu vou falar bem do Flamengo, dentro da normalidade. Mas se não tiver, eu também vou falar que não tá. Tô entendendo. Eu não posso me enganar. Né? Não posso me enganar. É igual aqui o Jiqué, a seleção. O ano passado eu fui o treinador da seleção de Jiqué. Nós saímos na terceira fase. Sim. Né? Na quarta fase, o time que ganhou a gente saiu na quarta fase. Piauí gastou muito mais. Mas a seleção de Jiqué, quando entrava em campo, era vaiada. Porque tinha mais torcedor do time adversário aqui em Jiqué do que o torcedor de Jiqué. E a torcida influencia, né? Então, como você imagine você chegar em um palco e ser vaiado, e aí? É verdade. Hoje. Mexe com o psicológico. O Dan me deixou aqui à vontade pra estar nesse bate-papo Sim, aqui. sim. Mas se eu chego aqui, cheio de formalidade, cheio disso, até logo, meu irmão, vamos embora. Entendeu? Fica aí com o teu negócio que eu tô indo. Então a realidade é essa. Agora você entra em campo pra jogar e você recebe uma calorosa vaia, e aí você vai fazer o quê? Verdade. É difícil. Então é complicado fazer futebol hoje. Perfeito. É porque precisa daquele bichinho que é chamado dinheiro. E sem dinheiro não faz. Deixa eu te fazer agora, voltando agora para educacional, a parte educacional. Tranquilo. Eu tenho uma pergunta que eu acho interessante. Sem entrar na parte política. Aham. Na minha época, a educação que eu tive quando era garoto, eu sabia 3 hinos. O hino nacional, o hino da bandeira e o hino da república. Isso. Era nos ensinado isso. O colégio público que eu estudava lá em Santos era um senhor, sabe aquelas casas antigas que parece que já foi casarão, Isso, aquelas casa de freira, aquelas alguma coisas. coisa assim. E era um colégio público de primeira, tinha odontologia, entendeu? A merenda era fantástica, entendeu? A questão do respeito com o professor, com o diretor, tal. A gente sabe que foi uma época que tinha a questão era do presidente Figueiredo, né? Que era a questão militar, né? Tal, por aí vai. Aí eu te pergunto, sem conotação política, você acha que naquela época a educação era melhor porque era mais compromissada do que hoje? Ou você acha que a educação de hoje é muito fraca por influência política? Eu vou lhe responder essa aí dentro do meu pensamento e dentro do meu raciocínio. Se você parar para analisar, naquela época, né, os professores, a maioria dos professores não tinha licenciatura. E o ensino era mais cobrado, era mais. Hoje você vai para um lado, a maior parte dos colegas, a maioria, todos são licenciados. Certo. Né? Hoje, para você fazer um concurso, você tem que ter a licenciatura. Se você não tiver, você não faz. Naquela época, você aprendia o Pai Nosso, você aprendia a Ave Maria, você sabia cantar o hino nacional, o hino da bandeira, Isso. certo? O hino da bandeira. E você sabia por quê? Porque você tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Isso, é MC, né? MC. E tudo isso foi tirado. Certo. Né? A educação religiosa era também de uma outra maneira. Sim. Então tudo isso você foi perdendo com... Então hoje, eu me lembro que tinham... baixo, não.
baixaram um decreto Sim. eliminando o hino nacional nas escolas. Eu não me lembro aqui qual foi o presidente na época. Certo. Se você não pode cantar o hino na escola, como é que o cidadão vai cantar? E como é que vai saber cantar? Aí você vê, a falta de respeito é tão grande que quando se está se cantando o hino nacional, você não pode ter cobertura, Uhum. a não ser uma corporação musical. Sim. Mas você não pode estar mascando chiclete. Você vê jogador hoje cantando hino nacional, ele mascando chiclete. Não sabe a letra. Não sabe a letra de costas pro lado. É. Então, a educação do passado existiu o respeito, isso aí, e existiu um aprendizado muito grande. Perfeito. Muito grande. Tanto é que o índice, se você parar para analisar a educação, os maiores cientistas, muitos cientistas, vieram de quê? Ele foi formado por quem? Por um professor que não tinha licenciatura. É porque o professor não sabia? Não, o professor estudava. Eu me lembro de um professor por nome Clóvis, lá de Maracás, quando eu fui trabalhar em Maracás, o cara sabia a história de frente para trás e de trás para frente. Sim. O cara que um aluno que pegava um professor daquele não ia aprender como? Então exigiu-se mais. Depois que mudou-se muito a lei, né? E hoje um professor tem até medo, um professor não pode pegar no braço de um aluno porque o pai pode chegar ali e dar queixa e aí? Né? Tá chato. Fica chato. Né? O professor, antigamente, ele passava, o aluno chamava o senhor professor e disse assim, hoje é Isso. tu, você e acabou. Quer dizer, se Fora- o professor que está ali para ensinar tudo isso, Sim. Fora as agressões que alguns professores recebem. justamente se o professor está para ensinar o seu aluno o que é respeitar. E se você não sabe, se você não respeita, tem lugar que hoje eu fico chateado que eu trato as pessoas de sim, senhor e não senhor. E eu fico às vezes chateado quando a pessoa, senhor, não senhor. Sim, meu pai me ensinou isso. Sim. Meu pai me ensinou e eu vou continuar. Então a realidade é essa. É tão bonito, eu mesmo, eu acho bonito o senhor, não senhor, né? Do que você e isso. Então, cada um ainda tem, né, a sua maneira. Mas que a educação mudou. E não mudou para melhor. Não mudou, não. Verdade. No meu pensamento, Sim. com o meu raciocínio, dentro da pergunta que você me fez. Sim. Certo? Então, era isso que eu tenho para te dizer, que é ensinado tudo isso. Aqui também não era diferente, não. Aqui a gente cantava o hino da bandeira, o hino Isso. da Bahia, o hino da independência, o hino nacional. Eu me lembro que ali no Castro Alves, Dona Amélia, a gente tinha aqui, ó, de manhã, o Pai Nosso e a Ave Maria. Como é que você não sabe o Pai Nosso? Eu vou lhe dizer mais. Isso aqui eu estou falando sem medo de errar. Hoje nós temos alunos, Sim. né, nós temos pessoas, não é aluno não, que não sabem o que é direita e o que é esquerda, cara. Sério? Não conhece o seu lado, não conhece o seu corpo. Se você perguntar, ô meu irmão, vai pra direita aí, o cara tá indo pra esquerda. Caramba. A realidade é essa. Eu lhe digo por que quando a gente está treinando o futebol mesmo, que a gente vai fazer, tem momento que a gente faz exercícios localizados e exercícios. Você tá mandando o cara tá na direita, outro tá na esquerda. Eu tô mentindo aí, Sonan, que você foi fazer o estágio comigo. Eu lembro que tinha tabuada, a gente tinha que decorar tabuada, fazer Justamente, tabuada. eu te falei tudo. da prova dos 9 aqui, que tem É. aluno que não sabe. Então tudo hoje é isso aqui. Tinha que falar, a professora falava, Sérgio, venha falar aqui a tabuada do 7. Eu tinha que ir lá na frente falar, E 7 fala. vezes 1, Isso. 7 vezes 2, 2, 14, 7 vezes 3, 1. E aí você seguir. 7 vezes 4, 28. Era. Então, se você não soubesse. Já tava lá, ó, a cadernetinha. Exato. Já tava a cadernetinha lá. Então, aí eu lhe pergunto: tem muitas coisas do passado que hoje não, ainda se usa raiz quadrada, essas coisas. Sim. Agora, raiz quadrada são bem poucas pessoas que usavam, mas você estava na sala de aula com 40 anos, você era obrigado a aprender também. Verdade. O que eu acho que também naquela época você tinha que aprender as 4 operações. Sim. Né? no Mas mínimo. aí agora vinha raiz quadrada, vinha isso, vinha aquilo. Expressão X, numérica e tal. Então a realidade é essa. Hoje, eu acho que a raiz quadrada continua aí, mas nem todos hoje querem aprender a raiz quadrada. É verdade. Você acha que a educação moral e cívica, que é uma matéria até que eu gostava, você acha que ela influenciou essa coisa errada que nós estamos vivendo na educação? Eu vejo quando você tira Porque eu lembro que ela ensinava que você tinha que ter o maior respeito pela bandeira. a bandeira. Você não podia usar a bandeira como toalha. Não, uma bandeira quando ela tá rasgada, ou quando ela Sim. perde a cor dela, você tem que queimar ela, cremar. Pô, não sabia disso não. Você não pode fazer ela de pano de chão. A realidade é essa. Ou seja, ela de Jiquié, ou do Brasil, Sim. ou da Bahia, você não pode fazer. Tanto é que você tem que saber botar uma direita da outra. Não é de todo jeito que você vai armar lá o pavilhão nacional. Para
você estar com o pavilhão nacional, você tem que ter postura. Sim. Você está desfilando. E se você fizer qualquer coisinha chacota com a bandeira do Brasil, naquela época era preso. Né? Você lembra que o Ayrton Senna, ele representava o Brasil, quando ele ganhava, ele botava a bandeira de quê? O Brasil representando o Brasil. Certo. Então era respeitada a nossa bandeira. É isso que você falou aí, não queria te interromper, você falou que se você não respeitasse a bandeira, você poderia ser preso. Você é preso. Isso você acha que era uma questão de educação ou uma questão de militarismo? Não era militarismo, era porque você tá com, você sabe, a bandeira nacional, o hino nacional, Sim. o selo nacional, as armas nacionais e o brasão. Isso. Então isso aí representa o nosso país. Certo. Então, como é que você está representando o país com aquilo ali e você está fazendo chacota? Porque Independente da educação ou independente do militarismo, você tem que respeitar, tem que claro, exatamente. Né? Porque hoje tá muito. Justamente. Hoje tá uma confusãozinha. Antigamente, na minha época, lá nos anos 80, que eu vivia assim, consciente, porque até então eu era garoto, né? Antes disso, eu não tinha muita consciência das coisas. Mas quando eu fui tomando consciência, a partir dos 15, dos 13 anos, 14 anos, eu lembro que a política existia corrupta, existia política. E vai corrupta. continuar existindo. Eu lembro do famoso Delfim Neto, né? Você sabe que criou a inflação. Mas você sabe o Delfim Neto porque na época ele tinha maior raiva de educação física? Não. Ele era gordinho e o cara pegava e... Ele é gordinho, era gordão. E muitas quadras não foram feitas por isso. Olha pra isso. Quer dizer, criou-se um vínculo. Então a realidade é essa. O cara chegou a ser do desporto, ministro do desporto, e o país não deslanchou. Então a realidade é uma só. Precisa ter o amor, precisa ter o carinho. O país precisa ter identificação, porque não está tendo. É isso que eu estava falando. Na época dos anos 80, era assim, era brasileiro aqui e político lá. Mas hoje não. Hoje o país se dividiu e criou os seus ídolos. E ficou um monte de gente seguindo, querendo que o seu ídolo ganhe mais do que o outro, mas esquece do país. O que é melhor para o país? O que é bom para o país? Não Você é? quer ver uma coisa? O país, nós começamos a se perder, e vocês aí que estão do outro lado aí, nos ouvindo e vendo também, assistindo. A democracia, quando veio para o nosso país, ninguém sabia o que era democracia, não. Jogou aí, democracia, país democrático. Mas democracia é o quê? O seu direito só vai começar quando o meu terminar. Sim. E o que você vê mais hoje aí, o cara chega aqui, ele acha que porque é democracia, ele pode chegar aqui na frente da sua casa e verter água, tirar ali e verter. Peraí, eu tenho que respeitar o seu espaço. Perfeito. Né? E tem muitas coisas que as pessoas fazem aleatórias sem saber nem o que é democracia. Democracia mandou eu invadir sua casa? Democracia me mandou não respeitar o seu espaço? Com certeza. Não é? Você construiu o seu castelo com o seu esforço. Claro, rapaz, você tem que respeitar. Você tem que saber. Agora, o meu direito só vai começar quando o seu terminar. Eu tenho que te respeitar enquanto homem, tu me respeitar enquanto homem. Mas hoje ninguém tá respeitando isso, ninguém tá respeitando nada. E aí... Você acha que a gente vai para onde? Vai parar onde dessa forma? Nós brasileiros, você acha que há esperança? Eu talvez não veja mais isso. Você e o Dan também, talvez não, mas seus filhos. Nós estamos caminhando para um país de muita dificuldade. Né? Na minha maneira de pensar. Um país que hoje nós estamos em um país que ninguém respeita ninguém, moço. Você dá uma educação ao seu filho em casa. Isso. Mas o seu filho aprende outra na escola. Até pelo professor. Justamente. Pelo professor deturpado, Né? que não Isso são aqui... todos, viu? Não são todos, claro. Não, claro. Isso daqui foi a melhor coisa que veio. Mas para quem sabe usar, para quem não sabe, isso aqui é a maior complicação do mundo. É verdade. E os nossos filhos estão com isso aqui ligado. Isso. Então não adianta você dar a educação que você deu, o cara fala, poxa, Dan é educadíssimo, mas o filho mal educado. Pô, foi o que Dan ensinou. Perfeito. Entendeu? Então a situação é essa. Você dá educação ao seu filho hoje, mas a escola dá outro, o mundo dá outro. É verdade. Então nós não vamos, você, o Dan, principalmente que minha promissória começou a ficar vencida, né? Eu já comecei a despencar a ladeira. Né? E aí é de vocês também, um dia vai vencer, porque é o caminho de todos nós. Exato. Mas talvez a gente não consiga enxergar o caos que vai ficar esse país. E é uma pena, né? Porque o país é riquíssimo. É um país que tem tudo, cara. Você tem o petróleo, você tem a cana-de-açúcar, você Isso. tem o ouro, você tem a prata, você tem o ferro, você tem
tem tudo. E lugares Terra fértil. lindos. E além disso, você tem a água, que é a maior riqueza. Tem países aí fora que pega água salgada para poder estar bebendo, porque eles transformam em água doce e nunca é com a nota natural. Mas, infelizmente, até aquele projeto do pré-sal, me parece isso, nós não temos mais. Nós criamos o carro a álcool. O único país no mundo que tinha um carro a álcool era o Brasil. Hoje, o projeto venderam o projeto também. Então, como é que você vai querer ter um país forte? É complicado. Infelizmente, o Brasil, ele se prostitui muito fácil. Muito fácil. Se deixa ser levado. Né? Quem tem Amazonas, quem tem a maior quantidade, o pulmão do mundo, quem tem somos nós. Não é mais nossa. Tem um bocado de gente ali que manda. E aí? É verdade. Eu acho que uma coisa que nós brasileiros temos, que acho que que corrompe, é o tal do jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro virou ficou tão sistemático que ele corrompe todos os setores. Até o mais pobre, a classe média, o mais rico, todos têm alguma forma de querer passar a perna um no outro. Ficou sistemático. Ficou, olha bem. Virou educação. Inclusive, os líderes políticos são os primeiros a dar um mau exemplo. Uhum. A realidade é essa. Você está em um país que hoje o país ele vive da vantagem. Tudo é uma vantagem. Tudo é vantagem. Se não tiver vantagem, eu não vou fazer, você não vai fazer, não vai fazer. E quando eu não faço, você não faz, o Dan não faz, o cara chama a gente de besta, de idiota. É verdade. Não é? A realidade é essa. Quando você não faz, você é besta. Me diga qual é a coisa de valor que nós temos hoje no nosso país. Porque se você tem um carro, não tem valor. Não tem valor. Você tem uma casa, não é sua, porque você paga IPTU, você tem que pagar, você tem que pagar a luz, você tem que pagar a luz lá. O que pode ser invadido a qualquer momento. O que é seu mesmo? Falei. Verdade. O que você tem? Porque o professor tá rico. A maioria dos colegas professores tem um carro e é financiado. Tem uma casa e é financiada. Eu tenho e é financiada. Eu também de falar. Aproveitei a oportunidade e financiei. Perfeito. Então a realidade é essa que a gente tem aqui para dizer. Agora, se o país da gente soubesse aproveitar, não tinha país melhor no mundo, porque nós temos de tudo, nós não dependemos de nada. E nós estamos no melhor estado do país, né? Que é a Bahia, que é rica. É rica. Riquíssima, né? Em todas as formas, de todos os jeitos. De todos os jeitos. Você tocou em um ponto aí que é a realidade. É cultural, tudo. Turística. Você quer ver uma coisa? O folclore mesmo, a Bahia, ela começou, me parece que de 20 anos para cá, porque até então a gente usava do sul, velho. Verdade. Né? Então são realidades que a gente está acordando para isso aí. E muitas vezes, nós não reconhecemos isso. Você quer ver uma coisa que eu não concordo, eu não sei nem se eu posso falar, mas como é um papo aqui, eu tenho que Fale estar à vontade. vontade. Eu não concordo com aquelas... você pegar o presidente da República, como o pessoal botava lá aquele desenho, de fralda. Sim. Como fazem aí com o presidente atual. Sim. Né? É a maior autoridade do país, cara. De todas as formas. Mas você vê lá fora o cara com o retrato do presidente atual, daquele jeito de fralda, com 1 litro de bebida do lado. Quem é que vai respeitar a gente lá fora, irmão? Exatamente, é isso que a gente fala. Como é que pode? Que podemos. Pois é. A pessoa não respeita o presidente. Vem aqui. Independente de quem seja o presidente. Sim, se eu votei nele ou não, se eu gosto dele ou não, se eu apoio as ideologias dele ou não, se eu não respeito, o cara lá de fora vai respeitar o meu presidente? Como? Que autoridade? Chacota, brincadeira, piada com o presidente. Acho que a imprensa que faz brincadeira como essa deveria ser penalizada. Mas não existe essa regra. Não existe, né? Aí é a situação. Vai cortar o direito da fala da imprensa. Sim, aí eu vou pagar, você vai pagar por uma coisa que nós não fizemos, porque tem meia dúzia que tá lá fazendo isso. E tem outra coisa, Toninho, também. A questão também como essa falta de respeito que a gente comentou aqui do presidente, tem também, o presidente tem que se deixar valer. Se valer. Ele tem que ter uma boa índole, ele tem que ter uma boa carreira política. É difícil, estamos no Brasil, mas ele tinha que ser um bom político para que ganhe o respeito. Eu me lembro que tinha uma música, era 160 milhões de brasileiros. Sim. Nós não conseguimos sair disso aí. E hoje nós estamos em um país de velhos. Porque a maior parte dos brasileiros envelheceram. Verdade. Por que envelheceram? É igual hoje, você quer ver uma coisa da educação que eu não concordo? Construir sala de aula. Para que construir mais escola nesse país? Sim. Para quê?
Se a procriação diminuiu, um casal antigamente se conhecia, né? Se conhecia e tinha 7, 8 filhos. 8 filhos, 9 filhos, 10. Hoje um casal se conhece e tem no máximo 2 filhos. Como é que você... Se está diminuindo a procriação, como construir sala de aula? São situações que é meio... Você foi contra ou a favor daquele construção daqueles estádios para a Copa aqui no Brasil? Contra. Você viu para quem? Porque virou elefante branco, não foi? Justamente. Olha quantos hospitais poderiam ter sido criados. E os Jogos Olímpicos que construíram ali no Rio de Janeiro, aquilo ali, se viu para quê? Tá usando para quê hoje? São muitos... Olha, quando você vai buscar esses fatores, você vê até as crenças da gente hoje, você vê pessoas que estão lá em cima, né, falando de Jesus. Sim. E que muitas vezes são os primeiros. Eu perdoo fulano, mas não falo com fulano. Perdoou, Sérgio? Eu acho, inclusive, você tocou no assunto que eu acho que a religião mesmo perdeu o seu propósito. Virou um negócio. O que você vê dentro da igreja católica, você vê dentro da igreja batista. A realidade Sim. Né? Você vê padres. Certo. E você vê pastores fazendo coisas erradas. De todas as formas. E aí? Porque ninguém mais quer frequentar. Como? Os nossos líderes, tanto políticos quanto religiosos, estão todos deturpados. Inclusive, políticos, religiosos e educacionais também. Tem muito professor que é militante. Que pega uma vertente e quer botar na cabeça do seu filho, do meu filho. Exatamente. Teve um caso que aconteceu comigo. Minha filha, pequenininha ainda, ia para a escola e ela acreditava no Papai Noel, acreditava no Coelhinho da Páscoa. É o lado lúdico. Que todos nós tivemos. A professora, por ser evangélica, disse para ela que isso não existia. Não, isso não existe. Uma criança de 5 anos. Mas não pode, é o que eu estou lhe dizendo. Então são... Como é que pode isso? Mas foi por isso que eu estou lhe falando aqui. Porque hoje você vai para a igreja batista, você vê lá pastores errando. Você vai para a igreja católica, você também vê padre errando. Então, uma religião não pode falar da outra. Exato. Né? Se eu tenho um rabo de palha, eu não posso falar do meu vizinho. Ou se eu tenho um telhado de vidro, eu não vou... Eu posso ver o rabo? Pode. Passou aqui agora. Então a realidade é essa. Então o país hoje, olha, só Deus para consertar esse mundo, porque ninguém mais conserta. Você acha que a gente pode fazer alguma coisa? É o que eu estou fazendo aqui agora, é o que você está fazendo, alertando. É o que o Dan faz. Né? Agora nem todos acreditam na gente. Muitas vezes deve ter alguém até dando risada da gente nesse momento. É verdade. Né? É por isso a ideologia política hoje é tão forte que chega a ser cega. Justamente. E nessas últimas eleições eu fiquei assim estagnado. Assim, eu fiquei, rapaz, como é que pode o ser humano chegar a esse extremo? Em vez de ele lutar pelo país, ele estava lutando por um candidato. Uma briga, teve morte, gente que matou do lado esquerdo, do lado direito, matou um ao outro. Não, você viu que o Sérgio Reis? Sim. Eu peguei uma entrevista dele aí, que hoje ele se sente... Então são coisas, quer dizer, um cantor do porte de Sérgio Reis, ele lutasse. Que já alegrou muita gente. E né, hoje é tardes, visto como um... Entre outros artistas, artistas que se manifestaram, foram postos para fora de emissoras, justamente, né? Foram condenados. O cara não tem o direito de ir pro lado agora. Eu tenho o direito de escolher o meu lado. Agora eu não tenho o direito de esculhambar o seu. Exato. É o que eu disse aqui. O meu direito só vai começar quando o seu terminar. Agora, você viu religiões, igrejas, né, ou crenças tomando partido político. Peraí. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar de Toninho, eu vou falar de Sérgio, eu vou falar de... Não, por quê? Eu tenho que falar de Jesus. Mas hoje virou justamente isso. Você fala o seu pensamento é criticado. Toninho é um idiota, Toninho, porque você viu para quem ele vai votar, para quem ele votou? Mas é o que eu te disse, agora deve ter alguém dando risada da gente. É isso. Que nós estamos falando. Eu sou da época que eu sempre falo com alguns amigos meus próximos, que eu falo, cara, eu não sou nem isso e não sou nem aquilo. Eu sou brasileiro. Eu quero o melhor pelo meu país. Eu quero votar em alguém que faça o melhor. Independente, eu não sou de levantar bandeira, de sair em passeata, em carreata. Assim, eu voto no que é o melhor, independente do partido. Justamente é um direito seu e o voto é secreto. Sim, exato. Eu vou ficar falando para quem eu vou votar, cara.
Então, Não diz respeito nem a vocês, nem a Dan. Não diz respeito a mim. É verdade. Não. Hoje o seu vizinho sabe em quem você vai votar. Você sabe em quem seu vizinho. Fica aquela situação difícil. E outra coisa, você dizer para quem você vai votar, você corre sério risco de vida. De vida. É isso aí. Então, por isso que eu não falo. Fico quieto em segredo. Antônio, muito obrigado, viu? Nada, sou eu que agradeço. Fantástico. Foi muito bom aí estar aqui com vocês fantástico. nessa noite. Com você, Sérgio. Você é uma pessoa... Lembrou a minha infância. Eu estudei no Médici e eu tenho lembranças maravilhosas do Médici. Entendeu? Foi uma escola, assim, um colégio que eu tinha uma boa turma. Eu lembro até hoje de colegas meus, Vilmar, Washington, Railda, Magnólia. E todos deram para o lado do bem, né? Verdade. A virtude do bem. Mas foi assim, e naquela época eu peguei ainda a questão do diretor entrou na sala, todo mundo de pé, respeito. Não me arrancou um braço, uma perna, nada. Não tira pedaço. Educação não tira pedaço em lugar nenhum. Não, de forma nenhuma. Olha, se uma pessoa, você pode estar coberto de razão. Sim. Mas uma pessoa errou com você e você parte de um jeito mais agressivo e a pessoa tá, não senhor, sim senhor, não é assim não, vamos ver. Você fica até envergonhado com você mesmo. É verdade. Eu já vi casos do cara voltar depois e pedir desculpa. Sim. Agora, viu, seu Dan? Quando o senhor fizer alguma coisa comigo, não venha pedir desculpa isolada, não. Venha me pedir desculpa na vista de quem estava. Porque se vier pedir desculpa isolada, eu não aceito. Porque é muito fácil, você me esculhamba todo aqui, na vista de Sérgio vai embora, aí você vem com a cara de mamãe sacode. Ô Toninho, me desculpa, eu vou te desculpar, Sérgio vai me ver com tu, vai dizer o quê? Pô, aquele Toninho não tem vergonha na cara, que cara sem vergonha. Então não me venha me pedir desculpa assim, entendeu? Me peça na vista de quem estava. Perfeito. Dan, venha fazer as finalizações. Tira foto nossa aí. Para mim foi uma honra muito grande. E o Sérgio sabe que a gente compartilha muito desses momentos aqui, professor. Sim. O senhor percebe que eu lhe chamo de senhor. Isso, justamente, nunca deixou de chamar assim. Nunca deixei de chamar pelo respeito em tudo. Se tivesse um ano só mais velho que eu, é pela idade, justamente. É pela sua formação, porque você é um professor, está num grau acima do meu. E assim, pessoas como o senhor têm que respeitar e o ser humano tem que aprender a respeitar. Pela sua história de vida, pela sua construção, por tudo que o senhor já proporcionou, porque quantas pessoas, o Sérgio citou alguns colegas dele aí, e eu fico imaginando quantas pessoas não já foram seus alunos e que hoje tem sua família, tem seus filhos, e que, assim, consegue transmitir para essas pessoas, para que estão, né, a geração que está vindo pós, aquilo que aprendeu com o senhor. Então, assim, eu tenho isso, veio do meu pai, veio da minha mãe, de sempre respeitar. A gente morou, a gente teve, contando rapidinho a nossa história, assim, uma infância muito próxima, fisicamente, porém distante de cada um no seu lugar, cada um na sua história. E a gente se distanciou fisicamente, se aproximou nas histórias. Certo. De muito que a gente se parecia, a gente proporcionou esse projeto juntos. E assim, é muito parecida a nossa história. Meu pai e minha mãe sempre falou, olha, independente da rua onde você está morando, independente de quem seja seu vizinho, seu colega, respeite. Quando chegar o mais velho e falar com você, abaixe a cabeça. Se você tiver errado, peça desculpa e se retire. E tá perdendo nada com isso. Não, pelo contrário. Pelo contrário. O respeito que eu obtenho com isso é muito grande. E isso é assim, uma admiração muito grande, porque eu percebo que o senhor saiu do colégio, né, de trabalho, de posto de ambiente de trabalho, mas não deixou o colégio sair do seu coração. Por isso que eu falei da camisa, pela importância que, eu que ando tem, muito né? com as camisas do Médici, E é muito bom ver isso, viu? Dan, eu sempre, digamos assim, quando eu fui a primeira vez trabalhar em uma rádio, foi você que me convidou. Eu tenho uma grande admiração por você. Nunca deixei de falar com você. Por onde passei, sempre, até mesmo em uma outra rádio, mas a gente sempre conversou, a gente dizia como era. Mas assim, cara, continue-se nesse cara que você é, o Sérgio. Depois de muito tempo, tô vendo aqui agora, mas lembrei, né? E que vocês mantenham esse projeto. Isso aqui é bom demais. Mexer com a história, mexer com a vida do ser humano, não tem nada melhor desde quando a gente tenha
digamos assim, uma abertura para poder trazer. Traga pessoas que venham enriquecer o programa. Que somam. Que venham para somar. Escolha de dedo, a realidade é essa. Tem que saber escolher de dedo. E dizer para vocês, foi muito bom estar aqui nessa noite com vocês. Foi muito bom estar fazendo esse trabalho com vocês. Estou à disposição para a gente fazer aquela história aqui em um programa de esportes, só esportes. Até a resenha massa do futebol, né? E que a gente possa trazer mais. E desde já eu já estou me convidando, né? Ah, por favor, né? O ser humano tem que aproveitar essa oportunidade. Mas foi muito bom. Muito e a bom. vocês que estão do outro lado de lá, que está nos assistindo e que vai também, qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, satisfação muito grande estar falando aqui para vocês. Pois é, a gente agradece mais uma edição do nosso podcast 2 Pontos. Não houve muita divergência, né? Calma, no próximo a gente vai bater boca. O professor Tonho, eu prefiro não brigar com ele, que ele é bem rígido, rigoroso. Mas é um coração gigante, uma pessoa que eu amo e amo com a mais pureza da minha alma. Um abraço a todos, não esqueçam, hein? Seguir o nosso canal, compartilha pra galera, dá esse like. Tudo isso que eu tô pedindo pra vocês aqui é importante pro enriquecimento do nosso canal, o crescimento do nosso canal. Agradecer também a distribuidora Top Beer, né, que mandou uma água... Né, eu não tomei água, eu tomei café, e o café é muito bom. E a né? água também, né? Ah, gostou da água ou do café? Qual das duas ficou melhor? Da água. Mas tem água com gás ali, daqui a pouco eu vou dar. Meu amigo Zé, meu amigo Júnior, um abraço pra vocês. Em breve, Júnior vai estar aqui. Eu já convidei o Zé, mas o Zé é mais acanhado, disse que não vem. Mas o Júnior eu sei que vem, que é o gerente da nossa distribuidora Top Beer, parceiro. E se você quiser ser parceiro também, entre em contato, nós vamos deixar também nossos contatos aí para você falar com a gente, você participar na construção desse podcast aqui, desse canal de interatividade, no qual só temos a apresentar o melhor para os nossos seguidores. Um abraço para todos vocês, tamo junto, valeu professor, obrigado. Viu? Valeu Dan, valeu Sérgio, e a todos vocês aí, uma boa noite, né? E que não esqueçam de mim, na hora da laranjada e também de churrasco, né? O programa é meio-dia, né? O nosso horário é meio-dia. O Repórter programa 93, Repórter 93, com Tonho de Miquilino, Dan, Marcos Canguçu, Adilson Alves e Tatu. É um programa que tem muita gente, né? É muita gente boa. Não cabe não, a gente pede um pra sair, o outro entra. Mas a gente se vira lá, a gente se vira. Valeu, professor. Muito bom estar com você daqui nessa noite. Um abraço. Sobre as letrinhas.